Olá pessoal, vamos continuar o nosso corte. Vamos fazer agora o telhado. Aqui na planta baixa nós temos um beiral na frente e um beiral nos fundos. Então vamos fazer linhas auxiliares partindo desse beiral. Eu vou trocar o layer para auxiliar. Vou clicar aqui na bolinha e marcar por camada. Agora vamos em desenhar linha. Clica aqui na linha do beiral e vamos desenhar uma linha auxiliar até chegar lá no corte. Vou passar até a parte de cima para identificar a posição do beiral. Vou agora para o beiral dos fundos. Vou novamente no comando linha e vou fazer uma linha saindo do beiral. E vou fazer a mesma coisa. Pronto, já temos as linhas auxiliares. Agora precisamos marcar o ponto do telhado. Esse ponto do telhado, ele tem que ficar numa posição intermediária entre a frente e a parte dos fundos da casa. Então no ponto médio. Vou fazer uma linha auxiliar aqui. Vou fazer aqui embaixo, pegando aqui, para não ficar por cima da linha da parede. Depois eu apago. O objetivo dessa linha é pegar o ponto médio da construção. Eu chego até o outro lado, vou mover essa linha um pouco para cima. E agora eu vou sair com a linha vertical partindo do ponto médio dela. Com um tamanho qualquer. Agora vamos calcular o ponto do telhado. O ponto do telhado, ele é encontrado em função do tipo de telha e em função da metade da área a ser coberta, no caso de 2 águas. Então vamos usar telhas coloniais, telhas canais coloniais, e nesse caso aí será um telhado de 2 águas, uma água para frente e uma água para os fundos. Então eu preciso encontrar o valor da metade da água, ou seja, do início dessa linha amarela até o ponto médio. Então eu vou no comando medida, distância, e vou medir a distância daqui até aqui. Tem 4,5 metros. Então, para telhas coloniais, nós vamos usar 25% desse valor. Então a gente vai dividir 4,5 metros por 4. 4,5 dividido por 4 dá 1,125. No caso, vamos colocar 1,15. Agora nós vamos desenhar as peças do telhado que ficam na parte mais baixa, que são chamadas de frechais. Vou mudar o layer.
Vamos dar o layer para o layer telhado. Clico aqui na bolinha e clico por camada. E vou desenhar um retângulo de 8 cm por 15 cm, que seria as dimensões da peça do telhado, né, chamada frechal, em corte, né, na seção transversal. Então, vem aqui, desenhar, linha, e vou desenhar um retângulozinho de 0,08 por 0,15. Novamente, 0,08 e fechando aqui o retângulo até o início. Pronto, aí a peça do telhado. Vou mover essa peça do telhado aqui para cima dessa parede da frente da casa. Vou selecionar. Mover. Pego um ponto de referência e vou até a posição que eu quero. Estou aí com a minha peça do telhado na posição correta. Agora eu vou pegar essa linha amarela que eu fiz anteriormente e vou colar ela em cima da peça do telhado, juntamente com a linha que vai me dar o ponto do telhado, a altura do telhado. Então venho aqui em selecionar, seleciono essas duas linhas, aqui em mover, pego o ponto de referência e clico onde eu quero. Pronto, eu trouxe essa linha aqui, né, para a parte de cima da peça do telhado. Agora, vou pegar essa peça do telhado e colocar ela nessa linha amarela vertical com a altura do ponto do telhado, que é 1,15, né? 1,125, vou colocar 1,15. Então vou copiar ela, selecionar primeiro, copiar, pego o midpoint e vou levar a cópia aqui para a parte central. Pronto, copiei a minha peça. Vou copiar, vou selecionar primeiro, mover, pego aqui o midpoint, e vou mover 1,15. Pronto, coloquei a minha peça do telhado na parte mais alta. Então, quando a peça está nessa posição, ela chama-se cumieira. Agora eu vou fazer uma linha inclinada, saindo da cumieira e indo até o frechal. Então, desenhar a linha. Vou sair aqui desse ponto aqui da cumieira e vou até o frechal. Pronto, fiz a linha inclinada. Agora eu vou estender essa linha até ela chegar no ponto aqui do limite do beiral. Então vou selecionar a linha inclinada. E vou estender ela até chegar no limite do beiral.
Feito isso, agora eu vou dar um deslocamento de 5 centímetros 2 vezes para cima. Eu vou selecionar, deslocar, marcar o lado e vou colocar o valor, 0,05. E confirmo. Depois fazer a mesma coisa. Seleciono, deslocar, marco o lado e boto o valor, 0,05. E confirmo. Pronto, fiz aí as linhas inclinadas representando as ripas, os ripões e as telhas. Aqui, agora eu vou fechar com o comando linha, então desenhar linha. Vou fechar daqui para cá. Vou estender essas linhas inclinadas até chegar nessa linha vertical. Então seleciono e vou puxar ela até chegar na linha amarela. Seleciono a outra e vou puxar ela até chegar na linha amarela. Agora eu vou dar um espelhamento para fazer o outro lado. Vou selecionar as linhas inclinadas, vem aqui em espelhar, vou pegar um ponto de referência, vou até a parte de cima para marcar o eixo e confirmo no botão espelhar. Então ele fez a linha inclinada até o outro lado. Vou copiar aqui esse frechal para o outro lado, vou seleciono o frechal, copiar, vou pegar um ponto de referência, e vou até o outro lado. Pronto, fiz o frechal, fiz as linhas inclinadas. Aqui eu vou fechar também aqui essa extremidade, desenhar a linha. Fechei. Agora é o seguinte, como a distância entre o frechal e a cumieira tem 4,5 metros, nós precisamos colocar uma peça intermediária, porque senão os caibros ou ripões vão selar, que a distância recomendada entre peças seria no máximo 2,5 metros. Como nós temos 4,5 metros, vamos colocar uma peça intermediária aqui nessa linha. Então o que eu vou fazer? Para saber o ponto médio aqui da metade, eu vou com o comando aparar, vou aparar a linha amarela do outro lado, ó. Parei. Agora eu vou fazer com a linha auxiliar, pegando do midpoint. Então eu posso até copiar, selecionar essa linha vertical, copiar, vou pegar o ponto de referência e vou trazer ela até o ponto médio. Trouxe ela até o ponto médio. Aí eu achei aqui um ponto de referência. Vou com o comando aparar, tirar o excesso. Vou apagar aqui essa linha que excedeu. E vou copiar essa peça de madeira aqui do frechal aqui para essa posição. Então venho aqui em selecionar. Seleciono a peça de madeira,
Vou em copiar, vou pegar o ponto médio e vou levar ele até o ponto que eu encontrei aqui para colocar a terça. A terça está aí, só que ela tem que girar, que ela tem que ficar alinhada com os zipões. Então vou selecionar a terça, seleciono girar, pego o ponto de eixo de giro e vou marcar uma posição que vai dar o giro que eu quero. Então, cliquei ali e vou clicar aqui na comieira. Desmarco girar. E aí, a minha terça ficou girada, perpendicular ao ripão. Pronto, já tenho essa terça. Agora eu preciso que essa terça esteja do outro lado também. Então eu vou espelhar. Selecionar aqui a terça. Vou no comando espelhar, pego o ponto de eixo, vou até um ponto acima e clico em espelhar. Aí ele faz a terça espelhada do outro lado, já na posição correta. Então tem aí o meu telhado, né? As águas e as peças de madeira.